Olá pessoal, galera bratilizada, um ótimo dia, um excelente domingo para todo mundo, né? Que seu domingo seja abençoado onde quer que você esteja nesse momento. Pessoal, voltando aqui no canal do Brit para a gente falar um pouquinho do Campeonato Mineiro, da continuidade, né? Do Campeonato Mineiro, né? Esse incrível Campeonato Mineiro, esse incrível campeonato que às vezes nos presenteia assim com vexames inimagináveis dos grandes clubes aqui das Minas Gerais. E ontem tivemos mais um capítulo, né, desse Campeonato Mineiro e foi um capítulo que gerou aí bastante polêmica, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito do jogo, como eu entendi o jogo ontem, né? Tenho visto muita gente talvez assim, sem entender aquilo que eu falo, né, sobre o jogo de ontem, mas eu quero esclarecer um pouquinho aqui sobre o meu entendimento do jogo de ontem. Aparentemente, houve uma sobrecarga no jogo de ontem de tudo que vem acontecendo no Campeonato Mineiro, né, e nos últimos jogos do Galo principalmente, né? E foi tudo despejado, vamos dizer assim, nesse jogo de ontem. E eu não vejo as coisas assim como a maioria das pessoas tem observado, não. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, falando do Galo especificamente, o Galo vem fazendo um campeonato péssimo, de baixíssimo nível, a qualidade assim, deixando a desejar. Seus jogadores, que são de altíssima qualidade, não têm oferecido nenhum futebol que possa chegar próximo do razoável, né? O futebol do Atlético é um futebol fraco, abaixo da crítica. Isso, se você pegar o campeonato por inteiro, nós vamos verificar um Atlético muito distante, mas muito distante daquilo que ele pode oferecer pela qualidade que tem, né? Então é bom que a gente faça essa observação aqui. Por quê? Porque quem fala como eu falo aqui tem que fazer recortes, e eu faço um recorte para cada jogo. Então eu não posso pegar o peso do campeonato inteiro, né, de baixíssimo nível técnico que o Atlético vem trazendo nos seus jogos, vem mostrando nos seus jogos, né, sem nenhum trabalho tático, né, tecnicamente muito aquém do que pode realizar em campo. Então eu não posso pegar o peso do campeonato inteiro que o Atlético vem fazendo, né, com todo esse peso de falta do que apresentar e jogar simplesmente em cima do recorte de um único jogo. Não posso fazer isso, porque senão eu vou fazer uma análise de forma que vai trazer um comprometimento para um único jogo, né, com o peso de todo o campeonato. Então o meu recorte aqui, eu estou deixando isso claro para que vocês entendam o que eu estou falando, né? O Atlético está totalmente desarrumado, desajustado, não tem oferecido nada ao seu torcedor. É vexame atrás de vexame. A verdade é essa. O Atlético está promovendo vexames assim inimagináveis, como eu disse no início. Totalmente desequilibrado para um campeonato como o Campeonato Mineiro, tá certo? E isso que eu estou dizendo é porque o futebol que o Atlético está trazendo hoje no Campeonato Mineiro não deve ser o parâmetro para os campeonatos que vão se iniciar aí. Esse futebol que o Atlético está oferecendo hoje não pode ser o parâmetro para, né, o início de competições importantes que o Atlético vai ter daqui a pouco, tá certo? Mas esse futebol tem sido o termômetro
tem sido o termômetro para avaliar os torcedores em relação ao que o Atlético tem feito. Então, o termômetro mostra que a temperatura está subindo e pode se tornar uma temperatura incontrolável por conta daquilo que o Atlético não apresenta pela qualidade que tem. Então eu acho que ficou muito claro que eu estou falando que o Atlético está totalmente, né, perdido, sem um trabalho tático, sem um trabalho técnico, sem organização, nem dentro e nem fora de campo. Então, hoje o Atlético é um clube sem direção. É um clube que está andando desgovernado. Então, eu estou deixando isso muito claro. Por quê? Porque eu quero fazer um recorte e não trazer o peso de tudo isso que eu estou falando para o jogo de ontem, que na minha opinião, e agora eu vou entrar no jogo de ontem, na minha opinião, foi um jogo em que o Atlético foi um pouquinho mais equilibrado do que outros jogos que ele demonstrou dentro do Campeonato Mineiro. Eu falei isso e eu não sei se eu não deixei muito claro essa posição, não fui bem compreendido nesse sentido. Então, é natural que venham críticas, né? Que é natural que venham, né, pessoas que realmente não concordam. As discordâncias são naturais e eu também não sou o dono da verdade. Eu estou falando de algo que eu percebi vendo a partida. Mas a minha percepção também não quer dizer que é a perfeita. Eu, como qualquer outra pessoa, também cometo erros graves na análise que faço, que posso estar fazendo, né? Então, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Para o jogo de ontem, exclusivamente nesse jogo, eu não achei que o Atlético tenha sido tão mal quanto hoje é falado pelos torcedores. Então, acho que talvez por esse peso todo do campeonato e dos últimos partidos do Campeonato Brasileiro também, que o Atlético foi muito mal, né? E aquela partida contra o Bahia na última rodada. Então, acho que o peso daquilo tudo trouxe uma carga muito ruim para os torcedores que não aceitaram ontem o empate do Galo como algo natural. E eu vi no jogo de ontem um Atlético que conseguiu sim ser um pouquinho mais equilibrado. Coletivamente o Atlético criou algumas oportunidades, mas depois desandou. Individualmente, após essas criações de jogadas do coletivo, o individual na hora de finalizar foi péssimo, horroroso, né? Tivemos assim alguns destaques. Posso destacar aqui boas jogadas do Alisson. Eu achei, apesar do Paulinho ter perdido gol, assim, talvez um grande artilheiro não perdesse, e ele é um grande artilheiro, mas também vive um momento ruim no Campeonato Mineiro. Mas eu destaco o Paulinho como também um destaque positivo, né? E junto com o Fux, com o Batalha, que eu vi, né, pessoas um pouquinho mais lúcidas dentro do campo ontem, né? Do restante, mais do mesmo, né? E falando exclusivamente do Hulk, muito mal no jogo, muito mal. Eu não sei se o fato de ser um jogo que ele poderia marcar o 100º gol dele num clássico, né? Ficaria marcado na história. Talvez isso tenha deixado ele um pouco mais ansioso. Ele é um jogador muito experiente, talvez isso não fosse mexer muito com ele, mas parece que mexeu sim. E o Hulk ontem foi muito mal, né? Não conseguiu realizar um grande jogo, mas no geral, o jogo do América e do Galo ontem, ao meu ver, foi um jogo onde o Atlético mostrou um pouquinho mais de equilíbrio do que ele vem mostrando durante o campeonato inteiro.
E eu vi muita gente falando assim, nossa, um empate vergonhoso no último minuto do jogo, no último instantezinho do jogo. Pessoal, jogo é isso, né? Já dizia aí um famoso aí, filósofo aí, né? Só termina quando acaba, né? Então, se ainda tinha jogo e o Atlético conseguiu empatar, ótimo, ótimo. Ah, mas foi um empate vergonhoso. Gente, na minha visão, o empate vergonhoso do Galo foi contra o Tombense. Jogando na Arena MRV, o campo lotado, um apoio maciço da torcida do Atlético. O Atlético, em grande parte do jogo, com um jogador a mais, empatou com o Tombense. E isso, para mim, foi um empate vergonhoso. Agora, empatar com o América, que veio fazendo um campeonato exemplar, mesmo sendo campeonato mineiro, gente, tudo bem, mas veio fazendo um campeonato regular. O América só tinha levado um único gol até o jogo de ontem. Ontem levou o segundo gol no campeonato. Fez partidas assim memoráveis aí, com grandes goleadas. E o único jogo, o primeiro jogo em que ele empatou, foi um grande deslize, porque jogou em casa contra um Vila Nova que vinha derrapando, né? O Vila começou dando esperança para o torcedor dele aí e depois desandou também. Então, nesse momento em que o América empatou com o Vila, ali foi um grande deslize do América, mas o América vinha fazendo um bom campeonato e, além do mais, é um clássico. Os últimos 10 jogos entre Atlético e América, nós tivemos 4 vitórias, né, do Galo, sendo 3 delas pelo Campeonato Mineiro e uma pela Libertadores, né? E uma vitória do América e 5 empates. Então ontem foi mais um empate entre um grande jogo, de um grande clássico. Entendeu? Não foi um grande jogo, né? Na verdade não foi um grande jogo, mas um grande clássico aqui de Minas Gerais, em que o empate é um parâmetro para que essas duas equipes, né, se mostrem dentro de um campeonato normal. Então, para mim, né, o empate foi um empate natural entre dois clubes grandes aqui de Minas Gerais, em que um deles não vem bem durante o campeonato inteiro, que é o Galo. O contrário do América, que vem bem no campeonato inteiro, né? Então, o Atlético, que vem muito mal no campeonato, empatar com o América, que vem muito bem no campeonato, por ser um clássico, eu percebi como um jogo natural, como um empate natural, como um resultado, né, perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável. O que eu não estou colocando aqui é que o peso do campeonato inteiro que o Atlético vem fazendo, né, seja o parâmetro para mostrar um Atlético totalmente desqualificado pelo jogo de ontem. O jogo de ontem, para mim, volto a repetir, exclusivamente o meu recorte é no jogo de ontem, porque eu faço recorte jogo a jogo. Estou falando do jogo de ontem, então, né? Esse recorte que eu faço do jogo de ontem, eu vi um Atlético que fez um jogo ruim, né? Ruim, contra um América que vinha bem no campeonato, mas não conseguiu fazer o mesmo jogo contra o Atlético ontem, porque, na minha visão, o Atlético, apesar de ter feito um jogo muito ruim, ainda conseguiu dar um certo equilíbrio, trazer um pouquinho de equilíbrio para o jogo, para que o Atlético não saísse goleado do Independência. O Atlético, se tivesse entrado ontem com o mesmo formato de jogos que ele veio fazendo durante esse campeonato, e tivesse entrado para jogar contra o América, como ele jogou contra o Itabirito, como ele jogou contra o Atlético, como ele jogou contra o Democrata de Valadares, e até agora eu falei
de 3 jogos em que o Atlético ganhou seus jogos, né? Mesmo assim, ganhando os jogos, o Atlético foi muito mal nessas partidas. E se eu unir as partidas que o Atlético perdeu, como perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Patrocinense, né? Se unir a essas partidas aqui, fica ainda mais claro que se o Atlético tivesse entrado para jogar contra o América ontem, como jogou contra esses times, o Atlético seria goleado ontem pelo América. E ficou muito claro isso, inclusive nas entrevistas. A entrevista que o Juninho do América, o jogador do América, deu ontem, assim, deixou muito claro isso. Olha, a gente conhece todo o esquema que está lá, as pessoas que estão lá, o grande clube que a gente vai enfrentar, a qualidade que tem lá, mas eu não posso falar da qualidade deles lá sem mostrar o nosso momento. O nosso momento é um momento extraordinário. Ele falou isso, o Juninho falou isso, o momento do América é um momento extraordinário. E nós somos fortes o suficiente para ganhar. Nós vimos aqui, ele falando, nós viemos aqui hoje para ganhar o jogo como favoritos. E ele está certo. Por tudo que o Atlético vem representando durante o campeonato, eles imaginavam isso. Somos favoritos e temos total condição de ganhar o jogo. Mas o Atlético, então, ciente desse fato que é uma realidade, entrou para tentar não ser goleado. O Atlético jogou ontem para não perder o jogo. A verdade é essa, o Atlético ontem entrou para não perder o jogo. E fez por onde, sim, ter levado esse empate. Né? Ter trazido esse empate, na verdade. Né? Fez por onde. O Atlético, apesar de ter jogado muito mal, ele criou oportunidades também dentro do jogo. Poderia ter sido goleado? Poderia. Sei lá, 3-1, 4-1, 5-1, né? Quem sabe o Atlético poderia ter aberto um placar, sei lá, fazer 2-0 e o América também conseguir um empate ou virar o jogo. Isso é do jogo, entendeu? Mas eu entendi o jogo de ontem, exclusivamente o jogo de ontem, como um jogo, sim, de aprendizado para o Atlético, que em grandes jogos, né, em clássicos, o Atlético não pode se dar o luxo de entrar como se estivesse jogando com qualquer time por aí. Porque foi isso que fez com que o Atlético chegasse a um campeonato mineiro, hoje ainda sem se classificar para as semifinais. Né? É o desdém que o Atlético teve durante todo o campeonato pelos jogos, né? Que está fazendo com que o Atlético hoje seja essa crítica nacional. Essa crítica nacional. E com razão. As pessoas que estão hoje criticando o Atlético como um Atlético desconhecido estão com razão. Estão com razão. Mas o recorte que eu faço para o jogo de ontem, estou sendo repetitivo, porque eu quero deixar isso claro, porque eu não fui compreendido nesse sentido, e talvez não seja, continue não sendo. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Né? Há uma insatisfação generalizada contra o Atlético por tudo que ele apresentou e jogou-se nesse jogo de ontem. Jogou tudo em cima desse jogo de ontem, que para mim é um jogo de clássico. Um clássico não se pode querer que o Atlético chegasse ali, né? Obrigado a ganhar o jogo e jogar bem e ganhar bem. Gente, os últimos jogos do Atlético e do América têm sido duros assim. Ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Né? Então, vamos analisar somente o recorte de ontem para a gente não pegar o peso de tudo de ruim que o Atlético está trazendo do campeonato para jogar só num jogo. Não dá, né? Então, é isso. O Atlético, então, ontem encerrou a 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2024, a penúltima dessa fase de classificação, e chegou, então, com esse empate a 11 pontos, né? E ainda não se classificou para as semifinais.
O Cruzeiro vai jogar contra o Pouso Alegre. Se o Pouso Alegre vencer o Cruzeiro, o Pouso Alegre chega a 9 pontos. E na última rodada pode ultrapassar o Atlético, se vencer e o Atlético tropeçar. Então o Atlético ainda não se classificou, né? A gente tem situações aí que podem tirar o Atlético das semifinais. Então isso dá realmente o tom do que é o Atlético dentro desse Campeonato Mineiro. Tá? Escancarado. Escancarado. Tá certo? O América, com esse empate, chegou então a 15 pontos, né? Já se classificou, junto com o Tombense, que também está classificado, porque com a derrota do Atlético ontem de virada para o Uberlândia, o Atlético não pode mais ser o segundo melhor colocado. Então, hoje, o Tombense já se classificou como o melhor segundo colocado. A continuar os resultados na última rodada, como estão, o Atlético liderando o grupo B, né? E se o Cruzeiro vence hoje, retoma também a liderança do grupo A, vão ficar então essas duas vagas em aberto aí para serem preenchidas então por Atlético e Cruzeiro. Mas nesse momento o Atlético ainda não está classificado para as semifinais. O Cruzeiro joga hoje, né? E dependendo do resultado, pode também precisar de um melhor resultado na última rodada. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Passar a ficha aqui do jogo, né? Nós tivemos, então, um jogo com 9 cartões amarelos ontem, né? Daí veio a dureza que foi o jogo lá, né? Galo e América se enfrentaram, então, no Independência, ontem às 16h30, pelo horário de Brasília. Resultado: América 1, Galo 1. Gols como o Mateuzinho fazendo gol aos 44 minutos do primeiro tempo e o Rubens empatando para o Galo aos 51 minutos, né? Então foram amarelados no jogo os jogadores do América, o Júlio, o Dalberson, o Ricardo Silva, o Marlon e o Juninho. E no Galo foram amarelados então Saravia, Paulinho, Batalha e Rubens. Tá certo? Esses foram os jogadores amarelados nesse jogo aí. O América entrou ontem com o Dalberson, Marlon e o Ricardo Silva, Júlio, o Matheus Henrique e o Alê. O Alê deu lugar depois para o Rodriguinho, o Mateuzinho, que saiu no intervalo, para o Felipe Amaral, depois o Juninho e o Jacaré, que saiu também para o Felipe Azevedo tomar o seu lugar. O Renato Marques também saiu, né, para a entrada do Rodrigo Varanda. E por fim, o Fabinho cedeu lugar então para o Benítez já no finalzinho do jogo, né? O Galo entrou com o Everson, o Saravia, que depois deu lugar também ao Edenilson, o Fux, Gemerson e Arana, que veio mal. Arana vem mal, muito mal, né? E o Scarpa, que depois deu lugar para o Pedrinho, já quase no término, né, do jogo. Igor Gomes, que também saiu para a entrada do Rubens, que foi o herói do jogo, fazendo gol aos 51 minutos, né? Rubens também foi amarelado, né? E o Alisson, que deu lugar para o Vargas. O Alisson saiu para o Vargas entrar. Então daí você está vendo como que está, né, a situação dentro do Atlético lá. Tá certo? E na frente, Paulinho e Hulk, né? O Paulinho também é amarelado. E falar de novo do Hulk aqui, que o Hulk simplesmente depois de renovar o contrato aí e com a possibilidade de fazer, né, o 100º gol, deixou muito a desejar no jogo de ontem. Muito a desejar, né? A classificação nesse momento, né, dá conta de que o grupo A tem o Tombense na liderança com 15 pontos. O Cruzeiro hoje tem 13 pontos, né, vai jogar com o Pouso Alegre, podendo recuperar a liderança do grupo. Sem chances mais, Itabirito com 7 pontos e Ipatinga com 7 pontos. No grupo B, o Galo liderando com 11 pontos, né? O Uberlândia chegou a 8 pontos com a vitória de ontem.
O Vila, com a derrota, se manteve agora em terceiro lugar com 8 pontos. E o Pouso Alegre com 6 pontos. Então, o Pouso Alegre ainda com chances de vencer o Cruzeiro hoje, chegar a 9 pontos e brigar pela classificação na última rodada. Tá certo? O América liderando o Grupo C. Grupo C, então, o América com 15 pontos. O Atlético, que perdeu a chance de classificar-se aí também, né, brigar pela classificação como o segundo melhor, perdeu de virada ontem para o Uberlândia e estacionou então em 10 pontos. O Patrocinense e Democrata, o Patrocinense 7 pontos, Democrata 4 pontos, a pior, né, campanha de todo o campeonato nesse momento. Então, se terminasse hoje, o Democrata ia fazer o triangular então com o Pouso Alegre e o Ipatinga, para ver quem ia se manter na elite aqui. Tá certo, pessoal? Então, voltando a repetir aqui que o jogo que o Atlético apresentou, os jogos que o Atlético tem apresentado, não são parâmetros para, né, as competições que o Atlético vai enfrentar daqui para frente. Mas, estou falando isso do Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro não é parâmetro, esses jogos do Campeonato Mineiro não são parâmetro, né, para as competições que o Atlético vai enfrentar daqui a pouco. Mas são o termômetro para ver o que a torcida está, né, vendo nesses jogos aí. Tá certo, pessoal? Então, tomara que eu tenha sido claro, né, e tenha feito aqui uma análise que vocês possam estar entendendo qual que é o posicionamento, né? Há sim uma crítica minha que eu venho fazendo de muito tempo sobre o comportamento do Atlético do Campeonato Mineiro, né, que está muito mal, abaixo da crítica, mas o jogo de ontem, na minha concepção, foi um jogo razoável para bom, né, com o Atlético e a América empatando em 1-1. Tá certo, pessoal? Um abraço então, canal do Brit, um canal de interação, um ótimo domingo para todo mundo e um abraço.